E aí galera, Lucas aqui. Hoje o assunto é ligação em paralelo. Bom, então quando a gente estuda eletricidade, tem dois tipos de ligação em circuitos que a gente estuda. Ligação em série e ligação em paralelo. Depois vai existir um terceiro tipo, mas que é a mistura delas, né? Um circuito misto que a gente chama, que vai misturar série e paralelo. Para quem não viu o vídeo da ligação em série, assiste, volta e assiste, porque vai complementar a ideia que a gente vai trabalhar nesse circuito aqui, beleza? Então, aqui eu tenho um circuito muito simples, exemplificando uma ligação em paralelo. Se numa ligação em série eu tenho somente um caminho para a corrente elétrica, na ligação em paralelo, o que define ela? Eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica. Notem aqui, eu tenho duas lâmpadas ligadas em paralelo, né? Quantos caminhos eu tenho para a corrente percorrer aqui? Do fase até o neutro. Vamos lá. Eu vou sinalizar aqui na cor vermelha. O primeiro caminho, eu saio do fase, entro aqui à direita, percorro a lâmpada e vou até o neutro. Um caminho. Existe mais algum caminho? Sim, existe. Se eu sair do fase, vou até a próxima lâmpada e chego no neutro. Então aqui, notem que eu tenho dois caminhos para a minha corrente elétrica. Ou seja, o meu circuito caracteriza um circuito paralelo. Bom, se num circuito série eu tenho queda de tensão entre as minhas cargas, como a gente está usando de exemplo lâmpada, né? Entre as minhas lâmpadas, e a minha corrente se mantém sempre a mesma, no circuito em paralelo funciona de uma forma contrária. A tensão ela não se divide entre as cargas, ela se mantém constante, se mantém a mesma tensão, e a corrente é que vai depender do valor da carga. Então, num ponto do meu circuito eu vou ter uma corrente circulando, num caminho do meu circuito eu vou ter uma corrente circulando, no outro caminho, né, lembrando do desenho que a gente analisou antes, no outro caminho eu vou ter uma corrente que pode ser igual se a resistência das cargas for a mesma. Mas se a resistência das cargas for diferente, a corrente também vai ser diferente. Pessoal, lembrando, qualquer atividade, qualquer exercício, montagem, manutenção com eletricidade, nós temos que nos preocupar com segurança. Então, mais uma vez eu reforço isso, né? Eu vou fazer um experimento num laboratório controlado, mas mesmo assim a gente precisa usar proteção, certo? Então, aqui eu vou ligar o meu circuito e a gente vai provar as duas sentenças que a gente analisou antes, né? Que a minha tensão ela não se divide entre as cargas. Aqui eu estou usando uma tensão de 127 volts, fase neutro. Então eu vou provar que ela não se divide entre as cargas. E a gente vai provar também que a corrente total do circuito ela é diferente da corrente que circula nas minhas malhas do circuito, tá? Nos caminhos diferentes do circuito, certo? Bom, então eu troquei o modelo de lâmpada que eu estava usando aqui. Eu estava usando uma halógena, troquei para o LED, que é para a gente poder enxergar os valores do display do multímetro aqui. Tá, vamos lá. Aqui eu vou medir tensão, tá? Na escala de tensão alternada. Vamos ver quanto que eu tenho aqui entre o fase, que eu estou interrompendo, né? Estou interrompendo fase. Quanto que eu tenho entre o fase e o neutro. Vamos ligar o display de novo aqui, ele fica pouco tempo ligado. Isso aí. Então vamos lá. Olha lá, 133 volts, tá? Bom, analisando aqui, né, eu tenho nesse meu circuito a mesma ligação do desenho, tá? Pode ver, ó, o fase tá saindo aqui. Claro que o desenho eu fiz na vertical,
né? Aqui o meu circuito está montado na horizontal, mas é como se eu só deitasse o desenho. Então, se vocês fizerem aí no papel e caneta, né, desenhar o circuito que eu montei no quadro, e só virar o papel, vão ver que é a mesma coisa. A fase tá aqui, aí olha só quantos caminhos tem para a corrente aqui, ó. A fase está aqui, isso aqui é um nó, tá? Que a gente chama, isso aqui é um nó. Nesse nó tem uma derivação. O meu circuito continua para a próxima lâmpada, né? Mas ele também deriva para essa malha aqui, né? Para esse circuito dentro do circuito, digamos assim. Entende? Então essa lâmpada aqui, ó, tá ligada nesse nó, né? E tá indo lá para o lado do neutro no outro nó, certo? E essa lâmpada aqui também tá ligada, ó, essa lâmpada aqui agora a gente está analisando, também tá ligada no mesmo nó dessa, ó, só que ela vai fazer um outro caminho e vai chegar no neutro também, tá? Então, a gente vai ver, ó, nesse nó a gente consegue ver a tensão em cima dessa lâmpada, e nesses nós aqui, a gente consegue ver a tensão em cima dessa lâmpada. E, conforme a teoria, tem que ser a mesma, né? Então, beleza. Como eu já medi nesses nós aqui 127 volts de diferença de potencial, né? Aqui tem que medir, desculpa, 133 volts, né? Aqui tem que medir o 133 também. Olha lá, 133 volts. Então, diferentemente de um circuito série, que eu tenho quedas de tensão, né? Porque eu tenho só um caminho para a corrente. Então, nas minhas cargas, eu vou tendo quedas de tensão. Num circuito paralelo, eu não tenho queda de tensão no circuito dessa forma aqui, tá? Ele não é um circuito misto, tá? Ele é um circuito puramente paralelo. Então, eu não tenho queda de tensão nesse circuito. A tensão permanece a mesma nesse ponto e nesse ponto, né? Sobre essa lâmpada tem 133 volts, sobre essa lâmpada também tem 133 volts, certo? Agora a gente vai medir a corrente que está passando nessa malha aqui e a corrente que está passando nessa outra malha aqui, e depois vamos medir a corrente total do circuito. Tá? O que tem que acontecer? Essa corrente somada com essa corrente tem que ser a corrente total do circuito. Bom, então, o que eu fiz aqui para a gente analisar a corrente? Eu coloquei o meu multímetro em série com a lâmpada, tá? Então, a minha lâmpada estava conectada nesse nó. Agora, quem é que está conectado diretamente nesse nó? A minha ponta de prova vermelha, a corrente está entrando no multímetro, ele está calculando essa corrente, está saindo e entregando para a lâmpada. Tá? Então, dessa forma, eu estou conseguindo medir a corrente que está entrando na lâmpada. Vamos analisar o seguinte. Vou botar uma luz aqui. Olha a corrente que está circulando nessa primeira malha aqui. 49,8,9. Vamos arredondar para 50 mA, tá? Aqui eu estou na escala de miliampere. Então, olha só, pessoal. Eu medi primeiro nessa malha aqui, né? Nesse primeiro caminho do meu circuito, deu 49,8. A gente arredondou para 50 mA, né? Então, agora, se eu medir a mesma coisa na outra malha, né, a gente comprovou as duas coisas, que a tensão ela não se divide entre as minhas cargas e que a corrente se dividiu. Na verdade, vai faltar só a gente provar que no final das contas, no circuito inteiro, as duas correntes vão se somar, né? Então, só recapitulando qual é a nossa intenção, certo? Aqui, na próxima lâmpada, eu fiz a mesma coisa. Ó, eu liguei no nó o meu multímetro, né? Então, a corrente está passando por dentro do multímetro, ele tá calculando essa corrente e está saindo do multímetro e entregando para a lâmpada. Vamos ver aqui, ó, quanto que está medindo. 48,6. Então,
Claro que existe uma variação, como eu falei no vídeo anterior, na prática existe sempre uma pequena diferença por causa da configuração de cada lâmpada, mas pode ver que esse 48.6 está muito próximo dos 49 que a gente mediu nessa outra lâmpada, então a gente pode dizer, né, para fins de prática, que a corrente entre as lâmpadas é a mesma, certo? Então, pessoal, para finalizar o nosso vídeo agora, o que eu fiz? Eu tirei o interruptor aqui e coloquei o meu multímetro no lugar do interruptor. Então, a corrente elétrica está vindo unicamente por esse fio, né? Só depois que ela vai se dividir nas minhas malhas, tá? Tá vindo unicamente por esse fio. Mesma coisa, tá entrando pela ponteira de prova vermelha, passando por dentro do multímetro, o multímetro está calculando essa corrente e está voltando pela ponteira de prova preta, né? E está sendo dividida no meu circuito paralelo, tá? Vamos ver agora ali, eu vou ligar o display para a gente ver com bastante clareza qual é a corrente total do meu circuito então. Olha lá, 99 miliamperes, né? Que é exatamente o que? A soma da corrente que está nessa malha com a corrente que está nessa malha. Provando o quê? As duas coisas que a gente queria provar no início. Que a tensão não se divide num circuito paralelo, né? Mas que a corrente sim, a corrente se divide conforme as cargas. Então eu tenho uma corrente total entrando, né, lá pelo meu fase de 99 miliamperes, né, quase 100 miliamperes, né? E nesse nó aqui ela se divide para essa malha, aproximadamente 50 amperes, né? E também vem 50 amperes para essa outra malha. Agora, por que a corrente é igual nessa malha e nessa malha? Porque a potência dessas duas lâmpadas que eu estou utilizando é a mesma. Se eu colocar uma potência diferente aqui, né, vai mudar a corrente que vai circular aqui, vai ser diferente da corrente que vai circular aqui nessa outra malha. Bom, o vídeo foi finalizado, eu espero que tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado de ver como funciona o circuito paralelo na prática. Vou pedir para vocês, então, curtirem esse vídeo, né, se gostaram, compartilharem, se inscreverem no canal e até a próxima. Valeu!